Diamante, seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro 2 da Semana da Lapidação, um encontro aqui maravilhoso para a gente aprender em uma semana como que equilibra ali os nossos hormônios, né? Como que acelera o nosso metabolismo, como que a gente consegue mudar a mentalidade ali com relação à comida para poder emagrecer ali 12 quilos em 4 semanas. Olha que maravilha! Nossa, olha, e de verdade, que bom que você está aqui, que hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares ali que destravam o metabolismo na saúde da mulher. Então, esse encontro 2 ele está bastante rico de conteúdo, espero que você aproveite ao máximo, já anota ali as coisas no seu caderninho, que você vai sair daqui com a cabeça fervendo de muitas coisas que você já pode aplicar ali no seu dia a dia para você lapidar sua melhor versão, tá bom? Vamos lá. E aí, hoje a gente vai começar o encontro fazendo um mergulho um pouquinho sobre as nossas metas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos eitas da vida, né? Então, antes da gente começar, eu quero que você mergulhe aqui para te levar comigo num período da minha vida em que eu tinha muita dificuldade, né? No momento em que virou a minha vida de cabeça para baixo. E da onde nasceu um pouco essa coração quentinho, vai, de ajudar outras mulheres, né, acima de 40 anos, a lapidarem sua melhor versão, a resolverem essas questões com a balança. Então, eu me via, assim, sentada mesmo no chão, tá, gente, arrumando meu armário, começando ali a colocar várias roupas em uns sacos pretos, né, roupas que não davam mais em mim. E no final desse momento, que eu olhei assim, parecia que o corredor da minha casa tinha uma mudança, assim. Era essa a sensação que eu tinha, tá? Parecia mesmo uma mudança. E era pior, né? Não eram roupas legais que eu estava doando, sabe? Eram roupas que não serviam mais em mim. E isso me doía muito, porque eu sou uma pessoa muito vaidosa, tá? Não sei se você me acompanha já há um tempinho aqui, mas eu sou uma pessoa mais vaidosa. Então, imagina, era como se eu tivesse embalado a mulher que eu fui, sabe? Embalado uma versão de mim que eu sentia saudade, sentia falta, né? Então, passei a usar camisetão, passei a usar ali vestido solto, o jeans aos pouquinhos foram dando espaço para legging, as roupinhas, né, mais justinhas foram dando espaço para roupas muito largas, tá? Sempre cobria muito os braços, então tinha vergonha ali do meu braço e tudo mais, era uma coisa que me incomodava. Vivia fugindo do espelho. Ao invés de chegar e olhar para o espelho e falar assim, nossa, esse lookinho tá bom ou não tá, eu simplesmente ignorava e passava direto, eu não queria nem me olhar, entende? E fazia ali uma autoimagem visual na minha cabeça de como eu estava, quando na realidade não era essa imagem que era refletida realmente, né, no espelho. Eu fugia um pouco, né? Então fugia de fotos, fugia de todas as situações em que eu tinha que me olhar, né? Essa que era a realidade. E aí, quando eu ia escolher a roupa, era o que cabia, sabe? Era o que servia, era o que tinha. E não os looks que eu gostaria de montar que ficavam, assim, legais em mim. Então é importante eu falar isso tudo, porque eu entendo exatamente a mudança do corpo, né, na obesidade, as dores que a gente tem, físicas, emocionais, né, as dores da saúde, né, a dor no joelho, sabe? E eu sei que muitas mulheres aqui têm vergonha do espelho, tá? E eu já tive isso também. Eu sei que as pessoas não gostam de se ver nas fotos quando estão assim. Vídeo, então, nem pensar. Nossa Senhora. Acha que não vai conseguir resgatar a sua versão anterior, né? Que o corpo não vai mudar, que não vai conseguir atingir ali a sua melhor versão e às vezes inicia e não consegue manter. Eu já vivi todas essas fases, linda, que você vive, sabe? De verdade. E eu sei que você é capaz sim. De verdade, se eu não acreditasse em você, eu não estaria fazendo toda essa programação para mudar a sua mentalidade, para destravar ali o teu número de balança, tá? Então, é isso. Eu também já fui a pessoa que sentia tudo isso. Cansaço constante, compulsão por doce, sabe? A minha barriga, olha o tamanho da barriga ali, nas fotos. Vou até voltar aqui, ó. Olha o tamanho dessa barriga aqui e olha o tamanho da barriga, né, depois. Então, é isso. Humor instável, sono ruim, tudo isso eu já vivenciei na pele, né? E eu sei o quanto é ruim. Aqui nessa foto do espelho, se você observar, eu não consegui nem me olhar no espelho, tive que validar o look ali, que eu ia para um evento, com uma foto, porque eu não conseguia ali entender como que estava a minha imagem no espelho, tá? Então, eu sei exatamente como você tá hoje, né? E eu sei exatamente em que lugar que você vai ficar, em que lugar que eu vou te deixar com a semana da lapidação. Então, fica aqui comigo, tá? Já fiz ali todos os atalhos que você tá vivenciando, talvez, ou que você já vivenciou,
tá? Então, cortei carboidrato na marra, né? Arranquei glúten, lactose, vivia de jejum, água com limão, água aquecida, água com vinagre, vinagre em jejum, né? Passei fome, fiz dieta da moda, né? Nada funcionava, tá? Nada funcionava. E hoje, estudando ali o emagrecimento mais a fundo, eu sei exatamente o porquê. Tá? Porque quando eu me vi ali nessa jornada, eu atuava muito como nutricionista pediátrica, né? Então, minha expertise, digamos, né, era toda voltada para essa questão de oncologia, de transplante, né? Tanto eu sei cuidar, sim, dessas coisas como ninguém. Mas o meu coração parou de vibrar por isso quando eu me vi desse jeitinho aqui. Porque eu não encontrei uma pessoa que cuidasse de mim como eu gostaria de ser cuidada naquele momento, né? Que entendesse o porquê por trás dessa questão da obesidade, entende? Então, eu fui tentando ali traçar e entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E linda, o conhecimento liberta. Então, quando eu entendi exatamente o que funciona, nossa, o GPS do meu corpo ali, ó, funcionou, tá? Então é isso que eu quero trazer aqui para você, o conhecimento para que você saiba exatamente qual o pulo do gato ali do teu corpo para você continuar ali lapidando a sua melhor versão, né? Então eu não mexia nos pilares certos, né? Quando eu tentava cortar tudo, viver de extremos, e não adiantava, e aí nada respondia, sabe? Então dá um chega nesses atalhos, vamos combinar? Para que você consiga ali lapidar a sua melhor versão, combinado? Então aqui eu quero te dizer que sim, o corpo ele pode melhorar depois dos 40 e não o contrário. Eu sei que tem muitas mulheres que chegam para mim e falam: meu corpo mudou depois dos 40 anos, passei a ter uma barriga que eu não tinha, meu metabolismo não funciona mais, não consigo emagrecer mais na velocidade da luz. Mas eu trouxe aqui para vocês hoje casos de mulheres reais para que você consiga entender que sim, é possível, tá? Então, por exemplo, aqui esse print eu recebi ontem até, na Confraria das Diamantes, que é o nosso grupo, né, de pacientes. Então, todas as diamantes estão reunidas porque uma motiva a outra, uma incentiva ali a outra, né? Somos uma tribo, tá bom? E aí, ontem, eu recebi essa mensagem maravilhosa no finalzinho ali da tarde, né? Desculpa, no meio da tarde. E aí, a nossa linda colocou aqui: minha vida tá corrida e tal, mas tive que hoje sair para comprar uma bermuda, né? E olha a bermuda de baixo e olha a bermuda de cima, né? Ela conseguiu eliminar ali 3 números, gente. 3 números. E não é um caso isolado. A gente tem vários diamantes assim com esse depoimento, em que sim a barriga diminuiu, em que sim o número diminuiu, né? Então, aqui é bem legal para você ver que são mulheres reais, né? Por exemplo, essa mulher que mandou aqui, ela tem 50 e poucos anos, tá? Então, é possível, tá? A Laude também, maravilhosa, né? Conseguiu eliminar ali quase 10 quilos, olha que maravilha, sabe? Então, é importante aqui você entender que o teu metabolismo, ele talvez esteja travado, porém você não aplicou a técnica correta para ele destravar, sabe? Não é porque você não conseguiu com estratégias, né, loucas anteriores que você não vai conseguir agora. Na realidade, o que fez você não conseguir agora foi justamente agir com o modo errado, fazendo um monte de coisa ali que você achou que estava certa, mas que na verdade não está tirando o resultado ali dos sonhos, tá? Então, recebi essa outra mensagem aqui maravilhosa, né? Falando que ela sempre vê minha página e que ela conseguiu eliminar ali 7,8 kg, né? Foi uma mensagem que eu recebi mais ou menos em abril. E aí, olha como é que tá essa maravilha aqui. Ela disse que mesmo com a situação do marido sabotando o processo dela, ela conseguiu. Ela conseguiu se priorizar, graças ao quê? A mudança da mentalidade e a aplicação de estratégia correta, tá bom? Então, é bem legal a gente ter esse feedback, porque, olha, ela passou um ano ali comigo, teve alta e conseguiu sustentar isso aqui, mesmo com o marido sabotando. Então, ela me mandou esse feedback bem depois, mas eu achei muito interessante trazer ele aqui para você ver que não é efeito sanfona, sabe? É muito pelo contrário, é trabalhar a tua mentalidade, equilibrar teus hormônios, acelerar seu metabolismo para que você consiga não só eliminar 12 quilos em 4 semanas, mas que você consiga também manter esses quilos. Então, eu achei muito interessante trazer esses pilares aqui para você, linda, entender que é possível, sabe? Que você também vai conseguir aqui.
tá? Então, é isso. Eu sei que depois ali dos 40, o metabolismo ele fica mais sensível mesmo, né? Não adianta só mexer na comida, entende? Não adianta só mexer na musculação ou no exercício, não adianta só mexer no remédio, no suplemento, no atalho do milagre, não adianta viver de café e força bruta. Aqui o que você vai precisar fazer, na realidade, é desinflamar, sabe? Trabalhar seus hormônios, fazer com que você tenha menos retenção, menos inchaço, ter um sono de qualidade, né? Trabalhar a sua ansiedade, para que você pare de ficar naquele efeito, naquele loop infinito de frustração. Aumenta um pouquinho o peso, aí diminui um pouquinho o peso, aí aumenta um pouquinho o peso. Gente, isso é terrível, né? Então, aqui é isso que eu quero trabalhar com você, tá bom? Então, quando você entende os pilares que sustentam ali você nessa idade, linda, você destrava o metabolismo como se ligassem as luzes que estão apagadas há anos ali no teu corpo, tá? E hoje a gente vai falar sobre o pilar 1, vai. O pilar 1 que conversa ali com toda a parte biológica sua. Então, conversa com bioquímica, conversa com hormônios, conversa com sinais metabólicos, né? Então, esse pilar, eu vou dizer que é o fundamento, tá? Ele é a base, ele explica o que você sente, tá? E como que o seu corpo está funcionando, que muito provavelmente hoje ele está funcionando contra você, né? E a gente vai reprogramar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Depois de 40, a mulher começa a ter alguns sintomas naturais, porque é fisiológico. Não é porque você está fazendo alguma coisa errada, entende? É porque realmente isso tá para acontecer nessa faixa etária da vida. Então, o que acontece aqui? A gente tem queda de estrogênio, queda de progesterona, queda de testosterona, queda de T3, que é o hormônio que simplesmente acelera o seu metabolismo. Olha isso, tá? Aumento do cortisol. Isso tudo são hormônios, gente. Hormônios sexuais femininos que organizam o nosso corpo para não acumular gordura. Hormônios sexuais masculinos, porque sim, a gente tem um percentual de testosterona aqui, apesar de ser bem menor do que no homem, mas nós temos. E ele representa ali o aumento do nosso músculo, né? E o músculo é onde tem a memória ali que você tá magra. Então, você começa a diminuir essa memória da magreza, digamos assim, e aí você entra naquele looping de acúmulo de gordura. Para somar tudo ali, e a cerejinha do bolo, a gente ainda tem a alteração do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, você acumula mais gordura naturalmente, você fica mais ansiosa, você fica com humor que oscila um pouquinho mais, sabe? E além disso, você também tem ali a alteração toda do T3, que é o hormônio que, como eu falei aqui, ele organiza essa parte metabólica sua, tá? E aí, qual é a questão, né? Isso dá mais retenção na gente, né? Retenção de líquido, isso dá ali menos massa magra, isso te dá menos saciedade, isso te dá mais fome emocional. Entende que não é drama, que não são vozes da sua cabeça, que realmente é uma questão aqui fisiológica da coisa, que é o teu corpo falando com você? E aí, qual a questão, né? A gente aprende muito a ignorar os sinais da balança, né? Os sinais, desculpa, como um todo, e a gente passa só a olhar a balança. Então a gente foca só no número da balança. Ah, porque um dia eu acordo, tá 1 quilo X, durante o dia eu me peso, tá 1 quilo Y, quando eu vou dormir tá um outro quilo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu cortei carboidrato, eu tô sem glúten, sem lactose, fiz tudo certo, e no final do dia meu peso tá maior do que quando eu acordei? Como assim? Né? Isso tudo se define através do desequilíbrio do hormônio no nosso corpo, né? E que a gente precisa ajustar alguns pilares para poder deixar isso menos oscilante, digamos assim, né? Mas é esperado que oscile, entende? Então, é fisiológico. Essa é a questão aqui que eu quero citar, né? E aí, às vezes, a gente tem ali o cansaço, né? A gente tem ali a compulsão alimentar, a gente tem a irritabilidade, a gente tem a retenção de líquido, né? Aquela fome mesmo emocional, que você quer ficar o dia inteiro beliscando tudo, sabe? Então, um hormônio cai, gente, é um efeito dominó. Tudo cai junto, sabe? A barriga que fica alta ao longo do dia, né? É a domínio pelo doce, é o intestino preso, né? É a tua bioquímica pedindo ajuda aqui, linda. Essa que é a realidade, tá? E aqui, esse pilar todo, né? Acontece que age com uma forma desfavorável mesmo para o corpo da mulher, tá? E aí a gente fica com tudo bagunçado, inclusive glicemia, tá? A glicose fica alta, né? A insulina ali fica mais aumentada, então você tem até uma tendência ali a ter mais acúmulo de gordura ali no abdômen, ali até em nível de fígado, né? Aí vem a gordura no fígado, a esteatose hepática, a resistência insulínica, né? É um kit, tá? E aquilo que eu falei, é um efeito dominó. Caiu um, ó, tu vai tudo junto, sabe? E é ruim, eu sei que é ruim, mas tem como a gente ajustar. Isso é que é bom,
E talvez você só não tenha seguido ali o direcionamento correto, combinado? E aí, com isso, vem o quê? Né? Todas essas questões que a gente não quer, né? Vem ali a resistência à insulina, vem ali mais remédios, mais custos com remédios. Passa a se usar, então, glifage, simvastatina, artrovastatina, forxiga, xigdu. Nossa, parece que vem em combo. Às vezes até a pressão arterial aumenta. E você se torna hipertensa. E você nem nunca foi. Sabe? Então, aqui é isso que acontece. Quando a gente não gerencia, equilibra esses hormônios, quando a gente não acelera ali novamente o nosso metabolismo e organiza o nosso corpo, vem um custo de saúde muito grande, né? Até, inclusive, o cansaço, sabe? O cansaço crônico, né? Então, viver com o metabolismo travado é muito mais caro, no meu ver, do que tratar ele do jeito certo. Né? Porque é isso, é remédio para ansiedade, é remédio para dormir, é remédio para ficar acordada, é remédio para dor constante, é consulta, um monte de consulta, um monte de exame, inflamação acumulada, né? Fadiga, aí vem gordura visceral aumentada, que afeta ali a chance de você ter um infarto até, tá? Vem a compulsão, aí tem que tratar com psicólogo, com psiquiatra às vezes, né? A vida social fica limitada, você já não se sente feliz com o espelho, com um monte de saco ali de roupa guardada, sabe? Oportunidades perdidas, às vezes, porque você não se sente tão segura. Isso afeta a nossa autoestima, afeta a nossa segurança, e às vezes você perde oportunidade de vida por causa disso, sabe? Energia drenada. Então é isso, assim, no meu ver, o custo de você não cuidar e não olhar para sua saúde, não dar um chega nisso, é muito maior do que você não agir, sabe? Porque te custa vida, te custa felicidade, né? Então, é importante olhar isso. E, assim, às vezes, eu sei que você pode até ter pensado: ah, mas eu amo um doce. Ah, mas eu tenho vida corrida. Ah, mas a minha idade. Diamante, isso não são travas. O que trava você é a abordagem errada, sabe? Então, eu sei que às vezes você já pensou que já tentou de tudo. E muitas vezes eu recebo muitas pacientes que já tentaram de um tudo realmente. Cortar glúten, lactose, jejum, e low carb, e dieta cetogênica, e dieta do cã, e dieta da sopa do coração, e ração humana, e caneta, e bariátrica às vezes, né? Tem muito paciente com reganho de peso de bariátrica que a gente conseguiu lapidar, sabe? Porque é isso, né? Então, eu trouxe um pouquinho hoje um caso de uma diamante também que já estava mais calejada de tentar e não conseguir, né? De organizar ali o trajeto dela, mas sempre desistir no meio, sabe? Então, quero compartilhar hoje a conquista aqui da Mônica, maravilhosa, né? Ela também é uma diamante que tem, né, 50 a mais, e aqui ela conseguiu lapidar a sua melhor versão. Ela conseguiu aprender a comer certo, a dominar isso, né? Certamente ela deve estar até assistindo aqui, que é uma diamante disciplinada, assídua, sabe? E ela não veio com essa disciplina do Neida, sabe? Isso foi construindo. Porque a disciplina, ela não nasce assim, ai, que dia lindo, eu vou ser disciplinada. Muito pelo contrário. Você trabalha isso nos pilares da sua mentalidade, trabalha isso nos perfis de nutrientes para que você consiga ter uma facilidade com a ação né, na disciplina, né, na constância, digamos assim. Então, tudo isso vem não só, por exemplo, da ação em si, né, da parte psicológica da coisa, mas também da parte nutricional. Você acredita nisso? E é isso. E aí, vamos lá. Quero falar aqui um pouquinho de uma outra conquista que eu recebi, né? Que ela falando que chegou em casa, né? Foi direto pro banheiro porque não fez bem. Ela tinha desinflamado tanto que ela foi no aniversário social e ela comeu alguma outra coisa como era antigamente, mas não pegou esse pedaço aqui, mas ela falou, o doce ficou muito doce. Ela já não estava mais, né, curtindo aquele rolê ali de comidas que não faziam mais bem para ela, né? E ela, tanto é que ela chegou até a ir no banheiro depois e que o corpo realmente estava acostumando a comer saudável, né? Ela passou na farmácia e já conseguiu perder ali 3 quilos em menos de uma semana. Então, sim, ainda é possível você conseguir essa abordagem maravilhosa e esse resultado excelente, sabe? Porque é isso, quando você constrói com pilares corretos, o resultado chega para você, sabe? E aí tem as pessoas também que acham com a idade. Qual o seu nome e sua idade? Nata Lúcia da Silva Teixeira, tenho 70 anos. Você veio buscar o consultório para quê, dona Nata Lúcia? Para ver se baixava minhas taxas de glicêmicas, né? Porque eu tenho um açúcar muito alto e um sobrepeso. Entendi. Então, já estava muito preocupada, muito mesmo.
E aqui, em pouco tempo, muito pouco tempo, fiquei admirada de eu ter conseguido estar batendo a meta. Ótimo. E você sentiu, assim, vantagens no seu processo? Você teve alguma melhoria física? Você teve resultados de balança? Como é que foi o seu processo? Bom, melhoria eu tive muita, porque eu abaixava para levantar, tinha que ter apoio. Agora eu já não me apoio, já levanto mesmo, sem ajuda de ninguém, de nada. Então, para mim, assim, só sucesso. Espero melhorar cada vez mais, né? Com a Nutri aqui me ajudando, não me deixou apavorada, porque não me cortou as coisas que eu gosto, né? Eu tinha pavor de nutricionista, me desculpe, mas porque, corta o arroz, corta o feijão, corta isso, e não, ela simplesmente me ensinou a me alimentar. Você perdeu peso, assim? Perdi muito, 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 em muito pouco tempo. As pessoas percebem que você perdeu? Já, aí no trabalho é direto, você não precisa emagrecer mais não. Eu falei, não, ela vai dar o sinalzinho assim, ó, tá de alta. Quando ela me der alta, tudo bem. E como é que estão as roupas? Largas. Difícil achar roupa? Muito, muito. Para vir aqui hoje, essa daqui que está larga é a que está mais apresentável. Que legal. De 0 a 10, quanto você indicaria seu processo para outra pessoa que acha que não consegue? 10, sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí. Para você, mulher que não acredita que consegue, aí, ó. Dona Nata Lúcia tá aí. Sim, consegue sim. É só procurar a Nutri. Isso aí. Sozinha não consegue, não. Muito bem, obrigada. Dona Nata Lúcia, ela é o real exemplo daquela mulher que chegou no consultório com a blusa que, nossa, chegava a garrotear um pouco essa questão ali do braço, né? Ficava assim, esticadona. Ela também tinha objeção, ela tinha pavor de nutricionista, como ela mesma disse, porque ela já tinha tentado várias outras profissionais que cortaram tudo dela. Cortaram o pãozinho que ela amava, cortaram arroz, cortaram feijão, cortaram macarrão, cortaram, e não deu resultado. Por quê? Perdeu 2 quilinhos, 3 quilinhos, e aí na sequência o que aconteceu? Reganhou. Então, eu trouxe aqui o caso dela para você entender que você consegue. Não tem idade, não tem tireoide, não tem nada que te trave quando você encontra a abordagem correta, sabe? Então, antes ela citou aqui, né, que ela tinha a questão da diabetes, que ela tinha a questão ali da obesidade já, na verdade, o IMC dela nem jogava ela no sobrepeso, jogava já na obesidade grau 1, né, que precisava de ajuda, para quando ela baixava para levantar, era um tormento. Por quê? Não tinha musculatura, sabe? E hoje não, levanta bem, sabe? Não deixou de comer o que ama para vivenciar a jornada, sabe? Conseguiu eliminar mais de 10 quilos ali, ela eliminou em torno de 15, 18 quilos até de gordura. Roupas largas, escolher na loja, não ser escolhida, não ficar com o que sobra. Às vezes é uma estampa que nem gosta, mas só tinha aquilo porque era o número que tinha maior. Entendeu? Então, é isso. É esse tipo de resultado que eu quero que você tenha aqui, tá? Então, desistir, difícil para mim é você investir no caminho errado. Isso para mim que é difícil. Difícil é ficar acima do peso, sabe? Difícil é você entender que a alimentação ela precisa estar organizada como um todo, que você não precisa sofrer para emagrecer. Quando você destrava isso na sua mentalidade, você voa no resultado, tá? Então, meu consultório tá cheio aqui de mulheres, né, de 50, 60, que destravaram o corpo porque conseguiram aplicar a metodologia correta, sabe? Os pilares corretos. Então, algumas diamantes já chegam aqui realmente calejadas de gastar com um monte de nutricionista, um monte de caneta, um monte disso, um monte daquilo e não funcionar, tá? E eu entendo de verdade. Mas, assim, a questão que eu te falei. Você só precisa entender que a abordagem precisa estar certa para você ter resultado. O corpo acima de 40, se não tiver uma abordagem correta, ele não responde com qualquer coisa, gente. Essa que é a realidade. Ele não responde com dieta de blogueiro, ele não responde com dieta de Google, ele responde com pilares estruturados. Então, é importante você olhar isso. E aí, bora para o pilar 2, vai. O pilar 2, ele é essencial para você, tá? Eu vou falar um pouco da questão do corpo que responde. Rotina, estímulo, consistência, né? Sem sofrimento, pelo amor de Deus. Que é isso, ó. A gente acha que às vezes a gente tem que ficar igual essa cena aqui, comendo alface ali, ó. Sabe? Troço sem graça, sem molho, sem nada, né? Eu falo muito aqui que o Papai do Céu criou, sim, a salada, o alface, tomate, maravilhoso. Mas ele também criou a inteligência nossa para fazer molhinhos, temperos. Não precisa ser assim, ó, esse desespero para comer, sabe? Então, é isso, né? O nosso corpo, ele responde ao nosso dia a dia, né? E a mulher acima dos 40, ela tem vivido num piloto automático,
né? Não sei se é o seu caso, eu acredito que seja. Depois você me corrige aqui se eu estiver equivocada. Mas, ó, acorda cansada, vai pro café, corre para ir pro trabalho, não toma água, não respira, pula a refeição, faz jejum louco sem estratégia, sabe? Vive tensa, correndo, ganha fome emocional ali no final do dia, quer, ó, devorar, se joga no sofá e fala, é meu momento, também que se exploda, meu dia foi um cocô, sabe? Chega o final da noite, ela quer doce, né? E cai naquele ciclo da culpa. E aí pensa, meu metabolismo tá travado, eu não vou conseguir resultado, sabe? Mas o que trava realmente você, mulher, é a rotina que não foi ajustada pro teu corpo. Essa que é a realidade, tá? Então aqui, qual é a questão? Evita realmente fazer esses pilares aqui, né? Ficar bebendo pouca água, ter refeição irregular, fazer esses jejuns malucos, eles não vão te gerar resultado. Essa que é a realidade. Então, é questão aqui de você entender o que que você, como que tá a tua rotina e organizar essa rotina, mesmo que seja caótica, com pilares que você consiga seguir no dia a dia, tá? Então, rotina que desacelera, vai. Vamos pensar numa rotina que diminui barriga, numa rotina que vai te dar mais resultado, tá? Então, qual é a questão aqui? Comer pouco desacelera o metabolismo. Seu hormônio diminui, né? Você perde músculo, perde ali massa magra. Lembra que eu falei? O músculo é onde tem memória da magreza. Aí tu tá eliminando ele, mulher de Deus. Não é inteligente isso, tá? O cortisol, que é o hormônio do estresse, fica lá em cima. E o que que ele faz? Ele acumula gordura. Então aqui não é estratégico você ficar comendo pouco para emagrecer. Parece louco, né? Mas olha como é que é a situação. Outra coisa também que eu vejo que atrapalha ali é o treino, sabe? Às vezes a pessoa acha que tem que se matar treinando horas na academia, né? Nossa, e aí corre, faz não sei o quê. Gente, o treino errado faz a massa magra, o músculo cair. Se você não organizar o que, que você come antes do treino, o que, que você come depois do treino, vou treinar em jejum, sabe? Nem sempre é inteligente isso. Então, qual é a questão, né? Muita mulher acha que tem que fazer um aeróbico infinito ali. E o corpo acaba entrando no modo da economia, porque ele fala, caraca, não tem nem o que gastar aqui, vou economizar, vou poupar. E adivinha com o que ele poupa? Gordura. Seria bom se ele poupasse com músculo, né? Também acho, mas não é o caso, tá? Ansiedade, vamos lá, como é que é isso aqui? A ansiedade aqui, ela acaba atrapalhando, sim, o nosso metabolismo se a gente não souber modular ela, tá? Então, às vezes você acha que é uma questão de falta de força de vontade, e na realidade é a ansiedade que, sem manejo correto nutricional, ela vira compulsão. É uma bioquímica, né? Então, quando você acerta esse pilar, o corpo responde com velocidade. A gente trabalha com alimentos que melhoram a ansiedade, né? Que aumentam ali seu triptofano, sua serotonina, que diminuem o cortisol. E isso faz você sair desse efeito, né, em que é dominado pela comida. Você passa a ter o guidão da sua vida. Isso é muito bom, tá? Então, é importante você olhar isso, né? E o sono ruim? Alguém já parou para pensar nesse pilar? O sono ruim, ele detona realmente, tá? Então, o ideal aqui é você cuidar desse pilar com carinho. Porque quando ele não tá legal, ele não tá ajustado para você, você desequilibra seus hormônios. E aí, novamente, o hormônio que sobe é o hormônio que acumula gordura. E aí você vem reclamar do quê? Da barriguinha, né? Então, é importante você cuidar desses pilares aqui. Porque se você não desacelerar essa loucura, linda, você vai ter mais resistência. E você pode estar achando nesse momento que, é muito difícil. Porque a minha rotina é louca, vai ser impossível então emagrecer. Muito pelo contrário. O que está faltando ali é muito a estratégia de direcionamento. E a gente vai abordar muito isso no nosso encontro 3, tá? Porque aqui eu vou explicar realmente coisas práticas que você pode colocar no seu dia a dia para poder melhorar tudo isso. Quer um exemplo prático aqui? Para você diminuir o cortisol, você pode pegar e ficar sentadinha assim no sol por 3 a 10 minutos. O que são 3 minutos num dia que tem 1440 minutos? Vamos combinar que não é nada, né? Então, você já diminui teu cortisol. Não só isso, mas você pode fazer vários ajustes no seu dia a dia, mas ajustes bobos, tá vendo? O que te custa de dinheiro ou de tempo isso? Então, às vezes, a gente tem que também olhar um pouquinho para as nossas travas mentais, né? Porque às vezes a gente mesmo está se sabotando, achando que é impossível, achando que é a idade. Aí, ó, acabei de mostrar a Mônica para vocês.
né? Achando que é difícil manter, que você vai conseguir, mas que não vai manter, mostrei a Zenir ali também, com print, depois de quase de um ano. Então, assim, é importante você trabalhar a tua mentalidade também, tá, gata garota? Então, vamos lá. O que acontece quando a gente não organiza esses pilares do corpo? O efeito sanfona bate aqui, ó, gritando. A gente passa a ter fome emocional, a gente passa a ter compulsão no final do dia, a gente passa a ter um estresse crônico, dores no corpo, falta de disposição para trabalhar, vive esperando por sábado e domingo, não aguenta mais ver segunda e sexta. Então, isso aqui é um sinal de que teu metabolismo não tá legal, tá? Irritação com a família, né? Não tem mais saco até para brincar com os filhos, cansaço extremo, né? Queda de produtividade, e aí, ó, mais remédio, mais culpa, menos esperança, adia o sonho que quer. E não precisa ser assim, sabe? Então, eu sei que a gente para analisar isso, e uma das coisas que eu mais escuto no consultório é que a vida é corrida. Às vezes trabalha em 3 lugares, sabe? Às vezes assume uma demanda familiar muito intensa, muito pesada. E isso não é impeditivo, de verdade. Muito pelo contrário, isso é mais um reforço de que você precisa de direcionamento correto, de que você precisa de estratégia correta e não força. Não é no murro que tu vai conseguir, entende? Porque teu corpo já tá, coitado, esmurrado, digamos assim, né? Então você precisa, na realidade aqui, organização. No meu ver, é organização. Então, quem tem rotina corrida precisa realmente de estratégia, não de força bruta. O problema nunca foi a falta de tempo, tá? Na verdade, é sempre esperar que o corpo funcione sem um suporte, sem uma organização, tá? Então, é importante você entender que quando você, às vezes, não mantém a constância, eu sempre oriento, sabe? Precisa de ajustar ali os pilares primeiro. Depois, a constância vira consequência. Então, ajustando ali pilares importantes, hormonais, estratégicos, nutricionais, o equilíbrio vem. Ninguém, aquilo que eu falei, ninguém acorda e olha para o céu e olha, ai, que dia lindo, você é disciplinada, entendeu? Não é. Disciplina é estrutura, é construção, entende? Então, ela vem para você. Fica tranquila com isso, tá? É questão realmente da gente organizar esses seus pilares aqui. E aí, vamos falar um pouquinho também desse pilar 3, tá? Que é o pilar que sustenta. É isso, é a alimentação estratégica para o corpo feminino 40 mais, tá? Porque como eu falei, o corpo até 30 é uma jogada. O corpo depois de 40 é outra pegada. A gente entra na perimenopausa, algumas mulheres já têm até os sintomas e começam a achar que estão loucas, porque, cara, o hormônio tá ótimo no exame de sangue, mas todos os sintomas estão ali. O acúmulo de gordura, o cansaço, sabe? E aí é importante você olhar para a tua alimentação nesse caso aqui, muito importante, tá? Principalmente ali na perimenopausa e na menopausa. Importantíssimo, tá? E aí é que eu vou entrar com o pé na porta para falar do pilar que é mais negligenciado, que é a pobre da alimentação, né? O que acontece aqui é que muitas de vocês não sabem o que comer, né? E aí tem compulsão, engordam, comem bem, mas a balança não desce, o intestino não funciona, não sabe por onde começar a montar um prato, sabe? Não sabe que direção seguir, começa a cortar um monte de coisa, né? Ou até mesmo que é certo ou que não, né? Então, às vezes fazem escolhas que parecem saudáveis, mas não sustentam o pilar do corpo feminino, né? Principalmente ali acima de 40, como eu falei. E aí, o que acontece? Come uma salada assim sem graça, não tem cor no prato, às vezes nem salada põe, arroz, feijão e a mistura, vai. Ou não, bota arroz, feijão, farofa, ai, hoje eu tô com vontade, hoje eu posso, hoje eu mereço. E aí vai trazendo muito isso pra cá também, sabe? Acaba botando pouca proteína, sabe? Ah, eu não tô afim de ficar mastigando aqui, vai demorar, sabe? Corta tudo, come pouco, mervilha. Um prato desse tamanho, bota uma ervilha ali para poder comer, sabe? Evita gordura, porque gordura engorda. Teu corpo precisa, linda, de gordura boa para gerar saciedade para você. É imprescindível isso, tá? Mas não, gordura engorda, sabe? Carboidrato, então, Deus me livre, se eu tô falando pobre da gordura, carboidrato, então, nem pensar. Use o carboidrato de forma eficiente para você, eu vou explicar isso aqui, né? Escolhe tudo light. Ah, porque o que emagrece é o light, sabe? E não. Sabia que tem produto light que é pior do que o produto integral, digamos assim?
Sabia, por exemplo, que se você tiver com ali um nível de vitamina D meio baixo, você ficar consumindo leite desnatado, por exemplo, isso vai gerar mais hipovitaminose D? E o que ela impacta na nossa vida? Tudo, linda. Ela dá até depressão. Ela diminui ali a tua disposição, teu vigor, inclusive ela atrapalha o teu emagrecimento. Ela atrapalha a sua saúde óssea. Ela pode te gerar até uma osteopenia, uma osteoporose, que acima de 40 é uma chance grande de você já começar a ter. Se você tiver indicador ali na família, antecedentes, né? Nossa, nem te conto. Fico aqui o dia inteiro conversando com você sobre isso. Então é importante você olhar. Não sai cortando tudo do Neida. Isso pode estar atrapalhando o teu resultado também. E sabia que o light nem sempre é light? Por quê? Existe diet, light e o tradicional. O diet, ele é reduzido de açúcar. Ele não tem açúcar. Então, tira o açúcar e taca ali adoçante, que nem sempre é um adoçante bom. Às vezes, inclusive, é um ciclamato de sódio que aumenta a tua pressão arterial. Às vezes, é uma sucralose que altera a tua flora intestinal. E aí, se você já for constipada, se você já tiver prisão de ventre, como é que faz? Tem vários estudos, inclusive, que mostram que alguns tipos de adoçantes mudam a flora do nosso intestino e você tem mais resistência para emagrecer, sabia? Alguns induzem até a pré-diabetes. Olha que louco. E você aí cortando um monte de coisa, sabe? Então é importante aqui você olhar isso, né? O light, ele é reduzido de alguma coisa. Ele pode ser reduzido de vitamina e mineral, ele pode ser reduzido de proteína. E aí você acha que tá super abafando comprando light. Então, cuidado com os faces saudáveis. Cuidado com os atalhos. Porque não é esse pilar que vai mudar o teu resultado. Tá? Então, aqui você precisa realmente entender como está teu prato. E aí, como é que tá? Me conta. Como tá esse prato aí? De milhões? Ou não? Tá usando um monte de coisa com adoçante, porque é light, porque é menos calórico? Me conta aí. Então, é importante você olhar isso, né? Às vezes você evita comida de verdade, porque dá trabalho. Cara, quantos segundos você demora para descascar uma banana? Entende? Nem higienizar precisa. Então, é um pouco de entender como que tá a tua mentalidade e teu nível de esforço para isso. Porque às vezes a gente bota vários bloqueios mentais sem necessidade, achando que não dá, que é impossível, que a minha rotina é corrida. E quando você já viu aqui que eu te passei várias estratégias que pode aplicar no seu dia a dia de hoje, mesmo sendo corrida, tá? Então, é importante olhar isso, né? Porque prato sem proteína, prato com pouca cor, salada pobre, sem nutriente, né? Sem proteína, cortando um monte de carboidrato que você precisa, comida light, cara, linda, isso aí só trava seu metabolismo, tá? Mesmo que você esteja comendo pouco, que não sustenta músculo, não regula a ansiedade, não equilibra seus hormônios, sabe? Não reduz a inflamação, não dá saciedade. Na sequência, você vai querer comer feito capivara raivosa. E aí, qual é o custo disso aí? Você está tentando, cortando isso tudo da tua vida, mas a barriga continua alta. A compulsão tá aí. O desânimo, o efeito sanfona, a glicemia lá no alto, sabe? Ansiedade lá nas alturas, dificuldade para dormir, humor instável, dores no corpo, intestino preso. Nossa, tem um bocado de coisa que você fazer isso aqui, ó, afeta nisso aqui. Então, realmente investir na sua saúde. Investir o teu tempo sendo direcionada, tendo organização, porque é isso que vai fazer você não ter uma doença no futuro, assim, sabe? Ou você não progredir uma doença que você já tenha, porque talvez você já tenha até a gordura no fígado, você já tenha até retirado ali uma vesícula, você já tenha até, né, avançado com um processo inflamatório no seu corpo, né? Então, é importante, né, uma doença no joelho, uma artrose. Então, cuida disso, porque é isso. No meu ver, o que é caro mesmo é a gente não investir na nossa saúde. É a gente perder anos de vida por de qualidade de vida, tá, que eu digo, por doenças que são evitáveis, sabe? Então, olha para esse pilar do teu corpo, porque eu sei que isso vai te dar resultado, né? E eu sei que pode vir aí na tua cabeça que é difícil, né, comer bem todo dia, sabe? Mas é aquilo que eu falei, difícil mesmo é ter um corpo inflamado, que dói pra caramba, levantar dói, tudo dói, sabe? Comer certo é simples demais, né? Você pode pedir um hortifruti já organizado para entregar na sua casa, você pode comprar as coisinhas congeladas, sabe? Você não precisa ser caro para comer direito, né? E aqui,
O que a gente vai fazer quando a gente investe numa alimentação correta, né? Quando a gente regula os pilares ali do dia a dia, né? A gente passa a ter uma fome ok, e não uma fome de capivara raivosa que domina a gente já chega cracudo em casa, abrindo os armários, abrindo geladeira, pegando o primeiro biscoito que tem pela frente. A gente reduz a compulsão alimentar, a gente equilibra os nossos hormônios, a gente mantém musculatura e acelera o metabolismo, mulher de Deus. Ó, vê aí se não vale a pena. Isso sim vale a pena, sabe? E eu trouxe aqui o caso da Anne, também maravilhosa, tem 47 anos, né? Já eliminou ali mais de 16 quilos e ela também mudou ali a numeração da roupinha dela, né? Esse aqui foi uma foto que ela fez, né? Comemorando ali essa vitória, porque quando ela entrou no meu programa de emagrecimento, que é o Fábrica Diamante, a gente fez um combinado, né? Então a gente ia comemorar quando ela eliminasse ali as travas dos pilares que estavam impedindo ela de emagrecer, tá? Então a gente cuidou ali, desinflamou ela, depois a gente veio e cuidou do metabolismo, depois a gente veio e organizou os hormônios, depois a gente cuidou da parte da musculatura. Para quê? Mandar a memória que ela tá magra, fazer ela não reganhar peso, né? E depois a gente veio ali para a alta dela. Mas a Anne é uma diamante muito especial no meu coração, assim como todas têm seus lugares, né? Mas eu lembro que no início ela colocou que ela era muito vaidosa, ela gostava ali de fotos e tal. Ela tinha um biquíni maravilhoso que ela queria usar branco, que ela não tinha coragem de usar. Eu não trouxe a foto de biquíni dela para não expor, mas ela se deu de presente, né? Usar esse biquíni quando ela conseguiu ali lapidar a melhor versão dela, né? Reduziu ali o número de calça, ganhou vitalidade, energia, disposição, passou até a malhar com constância. Logo ela, que não tinha constância nenhuma. Viu como eu falei? Primeiro você organiza os pilares que estão desalinhados no seu corpo e depois a constância vem como consequência boa. É o tipo de consequência que a gente quer ter, né? Então, ela eliminou ali esse peso maravilhoso, você vê que a calça tá mega folgada, mas ela fez esse ensaio fotográfico, né? Então, foi bem legal esse dia, sabe? Então, é isso. Não precisa ali ser caro comer direito, entende? Na verdade, comer errado que fica caro, tá? Porque você investir ali, investir não, vai. Você comprar ali um lanche, um trio no McDonald's, vai, um trio ali no Burger King, uma pizza e tal, você gasta muito mais caro do que você ir no hortifruti e comer bem, gente. Essa que é a realidade, né? E a conta chega com remédio, com consultas, com fadiga, com não conseguir bufar para subir uma escada, sabe? O tempo perdido. Então, investe na sua alimentação. Investe ali no teu hortifruti, investe no seu mercado, investe no seu tempo, organizando e planejando ali para que as coisas fluam com mais tranquilidade, né? Para você não ficar sobrecarregada. A alimentação, ela tem que sempre te ajudar. Porque se ela não te ajudar, você não vai conseguir seguir com ela, não. Você vai desistir do seu processo de emagrecimento. Se você ficar pensando ali muito em coisas difíceis de serem executadas que não caibam na sua rotina, né? Então, sei lá, eu passo, digamos que você tenha ido numa nutricionista e ela passou para você pera orgânica colhida pela Madre Manca do Tibete. Aí tu vai e detesta pera, tu não tem dinheiro para comprar orgânico, a Madre Manca tu não conhece, Tibete é longe a beça, você nem tem tempo de ir. Entende? Simplifica. O que tu gosta de comer? O que você tem tempo para poder fazer? Como que é o teu investimento ali? Ah, é a bananinha? Linda, é isso, bananinha. Descasca e come, sabe? Então, é você entender como está a sua rotina hoje para que você consiga colocar no seu dia a dia coisas práticas. Porque senão, linda, não vai andar realmente não, tá? Então, é bom a gente entender isso. Não precisa ser difícil. Precisa ser executável. Não precisa ser perfeito. Precisa ser feito. É isso. É organizar a tua estrutura para você conseguir. E é muito isso que eu carrego no meu pilar. Isso para mim é um inegociável profissional muito grande, né? Hoje eu sou mentora de outras nutricionistas, né? Hoje não só atendo diamantes incríveis, né? Mulheres maravilhosas que querem realmente mudar ali o jogo com a balança. Mas também é um pilar que eu uso como inegociável no meu dia a dia, sabe? Tanto para mim, quanto para as diamantes, e quanto para as nutricionistas que eu mentoro, que eu oriento. Porque não dá para ser uma coisa impossível de ser executada, entende? Não dá para poder botar o nosso nível de régua com o nível de régua de atriz global, por exemplo. Não dá para comer 30 ovos e malhar 3 vezes ao dia. A gente não tem essa vida, sabe? Então precisa ser possível de você executar, tá? Porque quando você entende isso, tudo destrava, sabe? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do desafio do dia.
Espero que você poste lá na comunidade, tá? Porque eu tô muito animada com esse desafio. A gente veio com o desafio 1, que foi para desinflamar. Esse desafio aqui é um desafio maravilhoso também, que vai nutrir você, sabe? Vai fazer teu corpo responder rápido, que ele vai te dar ali uma resposta boa, porque ele traz para você pilares importantes. Quem sabe você não vai conseguir já usar até biquíni branco de lacinho na praia, né? Porque é isso, eu me escondia muito, usava maiô, biquíni nem pensar, Deus me livrarei, tá? Então, o desafio é eu botar um prato que tenha 5 cores, tá? O prato com 5 cores te dá mais gama de nutrientes, mais equilíbrio, mais imunidade. Quando a gente chega acima dos 40, não basta mais aquele basicão, arroz, feijão e mistura, entende? Porque o corpo precisa de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D, entende? Até você olhar para os produtos industrializados do bem, você precisa ter essa mentalidade para você escolher certo, tá? Então, aqui também, os nutrientes precisam existir. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada um e como eles impactam ali na nossa saúde, tá? A gente tem o vermelho, a gente tem laranja, né? A gente tem roxo, a gente tem verde, a gente tem o branco e os amarelos, né? Então, trazendo isso para o seu dia a dia, você consegue aumentar a sua saciedade, você consegue reduzir a compulsão, você consegue melhorar o humor, inchaço, nossa, muita coisa, tá? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso? O que cada nutriente ali vai dar para a gente de benefício, né? Por exemplo, os vermelhos, eles são alimentos que são carotenoides, fontes de carotenoides, né? Então, eles são precursores de vitamina A. O que isso quer dizer? Eles ajudam a vitamina A até o final ali do processo de absorção. Então, eles como se fossem o carro, o Uber da vitamina A, digamos assim, tá? E aí ele melhora a nossa saúde cardíaca e a nossa parte de memória, tá? Então aqui, pensa só, né? Ah, mas eu não tenho problema no coração. Cara, o coração, ele é responsável por bombear sangue para todo ali o teu corpo. E aí, tua perna tá inchada. Mas o coração não tem problema nenhum, né? Entende? Então você consegue realmente colocar isso no seu dia a dia para que você consiga ter melhoras de sintomas como inchaço, perna pesada, má digestão, intestino funcionando mal. É ele que bombeia sangue para esses órgãos todos, galera. Então, né, vamos investir ali nessa vitamina A, combinado? A memória. E aí, quem nunca, vai? Quem nunca foi no quarto e aí teve que voltar na sala para lembrar o que ia fazer no quarto? E aí? Pode ser vitamina A conversando com isso aí, tá? O licopeno também, ele tá presente nesses alimentos, né? Ajuda ali na prevenção do câncer do próstata também, para a parte ali, masculina, mas também favorece a gente na questão de pele e olhos, tá? Às vezes você tá com a lubrificação ocular ruim, ó, e você fica assim, ó, né? Precisa repor esse nutriente para você, tá? A pele meio craquelada. Ó, eu tô aqui, eu tô sem maquiagem nenhuma, tá? Aqui, ó. Zero make. Mas por quê? Eu cuido da minha pele de dentro para fora. Eu não cuido da minha pele com 200 cremes caros. Eu cuido de dentro para fora, porque é a nutrição que faz isso aqui. Nem blush eu tenho. Então, assim, é isso, né? Proteger a tua pele mesmo, de câncer, né? De rugas de expressão. Então, isso é bom. Sem isso aqui, você não consegue sustentar botox, não, linda. Então, vamos cuidar dessa vitamina A com carinho, tá? Inclusive, falando um pouquinho aí do licopeno, né? Que é um antioxidante excelente ali para a pele, como eu falei. Se você aquecer um pouquinho de azeite e aquecer ali um tomatinho, por exemplo, você consegue ter mais licopenos 10 vezes mais do que você comer o tomate cru, por exemplo. Porque a gordura boa do azeite faz com que o licopeno do tomate fica mais biodisponível, ou seja, ele já entra prontinho assim para você absorver. Olha que maravilha, tá? Vamos para os brancos? Os brancos, eles são alimentos fontes ali de vitamina do complexo B e de flavonoide, tá? Então, cebola, alho, cogumelo, graviola, inhame, enfim, trouxe aqui vários exemplos, não só salgados, mas doces também, porque a gente pode sim colocar uma saladinha que tem algumas coisinhas ali diferentes, tá? Eu adoro, por exemplo, comer ceviche de banana, que é feito com leite de coco, cebola roxa, e aí você bota a banana picadinha, você pode colocar um pimentãozinho. Olha como uma refeição bobinha, uma saladinha bobinha, eu já reuni o roxo, o branco, o verde. Se eu ainda botar pimentão amarelo, então, e o vermelho, acabou. Já construí minhas cores todas numa salada. Então, é isso que eu quero trazer para você. Praticidade no seu dia a dia.
tá? Vamos lá. Qual o benefício do branco? Como eu te falei, complexo B e flavonoides. O complexo B, ele atua em toda a nossa parte de disposição, vigor, até libido, aumento de musculatura, memória, foco, sabe? É energia pura. Então, para emagrecimento, isso aqui é inegociável. Precisa olhar, tá? Então, aqui, qual é a questão, né? Ele também é rico em cálcio e potássio. Para a saúde óssea nossa é ótimo, tá? Formação ali, então, da parte óssea, sistema imunológico, né? E as fibras musculares. Olha como é que ele é importante, tá? Vamos falar do verde agora? O verde é o best friend da mulher, tá? Então, couve, manteiga, brócolis, kiwi, abóbora, né? Abobrinha, desculpa. Vagem, jiló, acelga, tá? Então, tudo isso, ele entra no verdinho. E um simples coentro, ele já pode colaborar para um verdinho para você, tá? Então, ele tem muita clorofila, tá? Excelente pra gente. Um antioxidante riquíssimo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ferro, cálcio. Ele é maravilhoso, gente. Nossa, B6, B9 também tem aqui, né? Então, eles inibem radicais livres, que são os responsáveis pela nossa pele ficar cracuda, cheia de ruga. São responsáveis por trazer doenças, inclusive como câncer. Então, aumenta a produção de glóbulos vermelhos, deixa nossa pele, ó, bonitinha. Os órgãos, assim, ó, tante, funcionando muito bem, tá? Fortalece osso e dente. Como é que tá aí essa questão para você? Então, é importante você olhar isso, tá? Os roxinhos. Os roxinhos são ótimos também. Eles são também ótimas fontes de antioxidantes, tá? São fontes de polifenóis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, berinjela, mirtilo, ameixa, uva, jabuticaba, as berries da vida, né? Então, são fontes de niacina, que são um ótimo, é uma vitamina do complexo B, né? Uma ótima vitamina para fortalecer também unha, cabelo e tal. Ricos em flavonoides, carotenoides, polifenóis, são importantíssimos para a pele, nervo, rim, aparelho digestivo, prevenir doenças cardíacas, né? Porque tem muito antioxidante. E aí, se você treina e você não está ajustada com o teu pré-treino, você não rende no treino. E às vezes você está até treinando um tempo, mas o teu resultado não vem. Ah, eu treino e não emagreço. Aí, cadê o roxo na sua vida? Porque o roxo, ele atua como vasodilatador e como fonte de oxidante, e ele irriga mais os nutrientes para o músculo. Então, por exemplo, se você, antes do seu treino, comer, por exemplo, uva, ou comer uma banana com uma farinha de uva e uma farinha de beterraba, são duas roxos ali, e uma canelinha. Cara, você acelera seu metabolismo, você faz com que a sua corrente sanguínea aumente de tamanho, então irriga mais sangue ali no teu músculo, e você ainda leva para o teu músculo os antioxidantes que ele precisa. Olha que maravilha. Então, ao invés dele crescer igual uma tartaruga manca, o que ele faz? Ele bomba, tá? Ele cresce muito mais rápido. E músculo crescendo, gordura diminuindo, ó, cinturinha voltando, barriguinha chapando, braço diminuindo. Então, é isso. Você tem que focar no nutriente correto, tá? Por isso que eu coloquei o roxinho aqui. E temos também os laranjas ou amarelados. Eles são o mesmo grupo, tá? Tangerina, mamão, laranja, pêssego, pimentão amarelo, né? Milho, sabe? Então, a batatinha ali inglesa também entra aqui nesse amarelo. E aí, qual é a questão? Eles são fontes de beta-caroteno, de vitamina C, zeaxantina, flavonoides, licopeno, importantíssimos para a saúde ocular também, por exemplo. Tá? E aqui, eles são importantes no sistema nervoso, prevenção de câncer de mama pra gente. Sistema imunológico, né? Vitalidade ali da visão, divisão celular. Então, aqui é importante para você, inclusive também, esqueci de botar aqui, para o verão ele é excelente, tá? Porque você consegue pegar um bronze melhor, né? Cenoura e bronze, da onde vem isso? É o extrato da cenoura, gente. Nada mais é do que o extrato da cenoura. Então, é isso, você consegue ali ainda ter mais proteção no seu verão. Vamos seguir esse prato colorido então, hein? Nem é tão difícil assim, olha como é que eu mostrei. E aí vamos falar sobre a dificuldade na construção desse prato também e nos benefícios que eles trazem pra gente, né? Então você fica com mais saciedade quando você bota mais cores no seu prato, você tem menos compulsão, você fica menos inchada, você melhora o humor, o teu metabolismo passa a voar ao invés de ficar igual uma tartaruga. Só benefício, vale a pena investir.
E aí, como facilitar o dia a dia para incluir essas 5 cores? Vê, às vezes eu não tenho uma família que me apoia, que quer comer as 5 cores, aí eu tenho que ficar fazendo um negócio para mim e outro para a família. E o que que acontece com isso? Você fica ali, às vezes, gastando dinheiro e acha que vai tudo pro lixo. Não precisa ser assim. Vou te ensinar hoje o pulo do gato, tá? Ou às vezes não, você mora sozinha e você compra um monte de coisa e você vai estragar, né? Enfim, fica ali estragando. Não precisa ser assim, tá? Primeiro, vamos facilitar a vida da dona de casa que está enrolada ali, que trabalha, que isso, que aquilo, e que não tem muito tempo ali, muitas horas na cozinha, tá? A gente pode usar aqui o hortifruti já ao nosso favor. Então, compra as coisas já picadinhas ali. Então, já descascado, feira também tem muito isso, tá? Então, um produto que já venha picado, já venha descascado, que seja mais fácil você chegar e botar ali na panela para poder fazer, né? Você pode usar os produtos congelados, gente. Pelo amor de Deus, isso aí ajuda muito, muito. Eu uso direto, tá? Uso direto. É meu SOS. Por quê? Sei lá, o dia de hortifruti é toda segunda, aqui em casa, um exemplo, tá? Aí vai que nessa segunda aconteceu alguma coisa. Eu adoeci, minha filha amanheceu mal, tá chovendo horrores. Aconteceu alguma coisa que me tirou ali do eixo, eu não consegui no hortifruti. O congelado tá ali, linda, para me salvar. 30% de todos os meus preparos são congelados para facilitar minha vida, minha rotina corrida. E para não deixar que a rotina corrida seja ali um sabotador do meu processo de emagrecimento, tá? Então, usa ali os congeladinhos. E sim, são saudáveis. Não perdem nutrientes. É muito melhor do que você não usar nada. Então, melhor você usar isso do que não usar nada, tá? Então, compra ali, ó, couve-flor congelada, vagem congelada, cenoura congelada, seleta de legumes congelada. Existe uma gama de marcas hoje, né? Que você consegue comprar com facilidade isso aqui, tá? Você pode pedir na internet. Digamos que você não conseguiu ir até lá. Por exemplo, para mim, isso aqui é uma facilidade que eu uso no meu dia a dia, tá? Por quê? Para ir no mercado ou no hortifruti hoje, isso custa quase 2 horas do meu dia, tá? Porque eu não consigo ir sozinha, eu tenho que levar as meninas, né? São 2, né? A minha pequenininha mexe em tudo. Então, quando eu vou com o carrinho com ela, você acha que ela é aquela criança que fica sentada no carrinho vendo YouTube? Vendo ali TV, vendo vídeo na Netflix? Não, linda. Ela quer mexer em tudo que você possa imaginar. Então, para cada sessão de carrinho, eu boto o negócio dentro do carrinho, ela tira o negócio dentro do carrinho. Ou eu pego o negócio na prateleira, ela vai lá e tira as coisas da prateleira, eu tenho que rearrumar a prateleira. É um auê. Então, para ir ali, eu tenho que ir realmente num dia em que eu consiga ter um pouco mais de tempo e eu consiga ter um pouco mais de flexibilidade ali na minha agenda. Nem sempre isso acontece. Então, o que eu faço? Eu realmente coloco ali a entrega para vir em casa. Então, hortifruti de bairro faz isso, né? Mercados fazem isso. Ah, mas eu não fui lá escolher. Linda, feito é melhor que perfeito, lembra? Então é isso. Pega ali e usa o que dá na tua rotina, tá? É melhor você ter uma coisa assim, um SOS, do que você não ter nada, como eu falei, igual congelado, tá? Vê, não tem tempo de cozinhar. Ah, porque tem que fazer a panela com o legume no vapor, porque tem que fazer arroz, não sei o que, é muita coisa para fazer. Aqui eu já vou te dar uma orientação prática, beleza? O que você vai fazer? Você vai jogar na panelinha, tudo junto, com casca e tudo. Chegou do hortifruti, já higieniza. Já fica guardado na geladeira higienizado. Então, você vai pegar e vai botar tudo na panelinha, cortadinho, picadinho, com casca. Quanto mais com casca, mais fibra você tem, mais saciedade você tem, mais o seu intestino fica feliz, mais bactérias positivas para o emagrecimento são ali proliferadas. Mais magra você fica, linda. Não te gera compulsão. E aí, o que você pode fazer aqui, né? Corta tudo ali, bota um temperinho do bem, lembra que eu te falei? Não precisa ser aquele legume no vapor, assim, horroroso, com aquela cara aqui, nossa senhora. Só de você olhar, aquelas gotículas de água, você já... Ai, que delícia, eu vou comer uma saladinha, entendeu? Se você não gosta disso, não precisa ser assim. Eu detesto, tá? Então, o que eu faço? Boto na airfryer do forno. Porque quando você desidrata o legume, você concentra o sabor dele e ele fica muito mais saboroso. Se você bota um pouquinho daquele azeite, como eu falei, que foi o exemplo do tomate, você também concentra os nutrientes nele. Então, eu boto aqui muito uma pastinha que eu gosto de fazer, um pouquinho de azeite, um pouquinho de páprica defumada. Se você gostar da picância, usa páprica picante, né? Usa o açafrão. São temperos naturais. O que é a páprica, né? O pimentão desidratado, né? O açafrão é também uma raiz. Então, usa esse a seu favor,
tá? Orégano, ervas finas, bota o teu toque Masterchef, vai. Então, bota ele aqui para funcionar. E aí, bota tudo junto na airfryer, muito mais prático. Enquanto você tá tomando banho, varrendo uma casa, chegando no trabalho ali, o negócio já tá fazendo para você, sabe? Então, faz diferença isso aqui. A outra opção é fazer marmitinha, linda. Faz a marmitinha, já deixa tudo organizado para a semana. Lembra que eu te falei? 30% do meu estoque de segurança fica congelado, porque eu não sei quando as coisas vão acontecer. Então, se eu me planejo, eu me organizo e evito falhar, tá? Então, eu não fico ali suscetível às minhas mudanças de humor, sabe? As minhas dificuldades, as minhas crises de ansiedade, um exemplo, né? Então, aqui, o que você pode fazer? Já deixar mesmo pronto para a semana. E aí, escolhe, um legume de cada cor, já faz tudo e congela. Porque aí, quando você congelar, aí você consegue ter mais variedade de nutrientes e já fica tudo organizado. É muito mais fácil, você já está ali com tudo congelado e você cortar, já está tudo cortado e você chegar e só jogar no airfry, por exemplo, fica muito mais prático, sabe? Então, é isso. A organização aqui vai te facilitar o dia a dia. Eu espero que você tenha tirado vários insights aqui desse desafio maravilhoso, vai. E aí, lembra, né, linda? Eu tô do teu lado. Eu estou com você nessa jornada. Então, é muito bom quando a gente entende ali o que realmente funciona no nosso corpo, sabe? O que funciona de verdade sendo algo prático e possível, né? Foi exatamente assim comigo, sabe? Quando eu me vi 30 quilos acima do meu peso, eu falei, nossa, sou eu nessa foto com a minha filha? Não é possível, sabe? Não me enxergava no espelho. Era dor no joelho, dor na coluna. Cara, não dá pra mim, né? Exaustão, vergonha. Tinha vergonha, sabia? Nossa Senhora. Nada ficava bom em mim. Tudo marcava barriga, garroteava braço, sabe? E eu decidi que ia dar um baixo naquilo. Eu realmente não queria ficar triste e adoecida. Eu não queria ter que ficar ali precisando de 200 milhões de remédios, né, para poder ficar ali bem, sabe? Então, autoestima no chão, não tinha pique nem para cuidar das minhas filhas, gente, essa que é a realidade, né? E muito menos para demanda do dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu elaborei realmente um ciclo de estratégias para poder adaptar minha rotina corrida, porque lembra, eu estava com o neném ainda, né? Nesse processo todo, saindo de uma depressão, crise de ansiedade. Então, eu fui entender o que estava acontecendo comigo. E elaborei um ciclo de estratégias para o meu momento delicado de saúde, né? Ainda tinha muito desequilíbrio hormonal naquela época, porque eu precisei fazer muitas injeções de hormônio enquanto eu estava internada, para poder não ter ali uma hemorragia que me levasse daqui, né? Então, é isso. Eu fiz ali um ciclo que cuidasse, me desinflamasse por primeiro, que visse o meu metabolismo, sabe? Que cuidasse ali da minha parte comportamental, que organizasse meus hormônios e que tratasse a minha questão do relacionamento abusivo com a comida. Porque era um pouco isso também, né? Então, foi voltada para o meu metabolismo de tartaruga manca, com o meu perfil comportamental ansioso e deprimido e compulsivo, digamos assim, né? Então, o melhor nisso tudo, sabe o que foi? Não deixei de comer o que eu amo para poder estar aqui hoje com você, falando dessa jornada toda de quilos que eu já eliminei. Eu amo pizza, amo doce. E não deixo, gente, não deixei não, eu não deixo de comer isso. De verdade. Se você me acompanha ali nos stories no Instagram, você vê. Eu não deixo de apreciar uma boa comida. Você acha, ó, eu fui agora para São Paulo recentemente, né? Dei até uma palestra ali para nutricionistas, falei um pouco sobre genética e como eu aplico isso no meu pilar. Mas, cara, olha que maravilha, eu tive a oportunidade de jantar no restaurante do Eric Jacanda, aquele chefe do Masterchef, sabe, do tempero. Você acha que eu ia deixar de comer a comida dele? Porque era um restaurante de massa? Não, linda. Porque eu tô emagrecendo? Não. Você não tem que deixar de viver. O mundo não vai parar. A vida social não vai deixar de existir. Você não vai deixar de almoçar na casa da sogra. A questão aqui é a entender como está o teu metabolismo e ajustar a base para que isso seja agregado na tua rotina, o teu emagrecimento caiba no teu mundo. Senão você desiste, sabe? Então eu não deixei de comer em nenhum momento que eu gosto, né? Entendi que eu poderia voltar a ser quem eu era, né? Comendo meu chocolatinho, minha pizza na paz de Santo Cristo, tá? Por que eu quis trazer isso aqui, né? Porque eu quero libertar você disso. Quero libertar você desse tipo de pensamento que para emagrecer tem que cortar os pulsos. Sem glúten, sem lactose, sem sabor, sem vida. Isso vai fazer você sustentar pouquíssimo tempo e na sequência você vai querer comer o dobro.
tá? Então, assim como eu me libertei já mais de 10 mil mulheres, né? Já tem muitos anos de profissão, já atendi muitas mulheres maravilhosas. Você não vai mais precisar viver esse ciclo, né? De dietas que não são pensadas para você, de coisas que não funcionam pra gente, pro corpo 40 a mais, não funciona, tá? Então, dietas extremistas têm prazo de validade. Não sustenta, a gente não sustenta por muito tempo, é horrível, ninguém aguenta, tá? E sendo muito honesta, eu nem precisaria estar aqui hoje com você. Hoje eu tenho a clínica, né? Hoje eu mentoro outras nutricionistas. Hoje eu tenho outros profissionais da minha equipe, tá? Eu sou palestrante, sabe? Não é aquele caso, tipo assim, ah, meu Deus, ela tá aqui querendo vender qualquer coisa e me empurrar alguma coisa. Não é, não é. É uma questão realmente de trazer liberdade, sabe? Porque quando eu fui buscar esse emagrecimento para mim, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente o que você está fazendo. Cortar um monte de coisa. Achar que tá super certa. E não era o que virou meu jogo. Não foi o que virou meu jogo, sabe? Então, é importante trazer isso aqui para você se libertar disso também. Porque é um sacrifício você ficar nessa vida, gente. Não precisa ser assim, tá? Então, é isso. Aqui a gente é uma tribo, a gente é uma comunidade, sabe? E é nisso que tá meu valor. Nessas diamantes maravilhosas, tá? Então, a verdade é que a maioria dos métodos aqui, ele não funciona realmente. Ele ignora as nossas mudanças de hormônio, ele ignora nosso emocional, tudo que acontece depois dos 40. E aí não funciona mais. Então, já mostrei hoje coisas aqui que realmente funcionam. Os pilares que realmente vão destravar o teu metabolismo sem sofrer. Porque vamos combinar, quem vai sofrer comer uma bananinha ali, ó, se aquecer ela no micro-ondas, 3 minutinhos, botar um pouquinho de canela e cacau em pó, fiozinho de mel, aí, ó, aumentou a triptofana, aumentou a serotonina, diminuiu o cortisol. Você pensa na bananinha e no doce. Eu já penso logo nos picos hormonais, entende? Então, é isso, é trazer a alimentação para o teu dia a dia que com coisas práticas que ajudem a equilibrar esses seus hormônios que estão malucos, tá? Então, quando eu entendi esses pilares, a minha vida saiu da escravidão das dietas e saiu do desespero. Essa que é a realidade. Saí dos sacos pretos, lembra que eu falei para você que eu fiquei sacando as minhas roupas? E voltei a ver minhas roupas, a vestir minhas roupas. Tirei as roupas do saco preto. Gente, isso foi tão libertador, que só de imaginar, de reviver, eu me emociono, de verdade. Porque é muito bom quando você olha para o seu armário e você fala, que roupa eu vou vestir hoje, porque tudo cabe. Ao invés do, que roupa eu vou vestir hoje, porque nada fica bom em mim. Tá? Então, eu sei exatamente como você se sente. E hoje eu voltei a me olhar no espelho, voltei a sentir orgulho de mim, sabe? Voltei a ter autoconfiança, voltei a não precisar usar remédio para glicose, porque eu estava praticamente diabética, com toda essa oscilação hormonal que aconteceu comigo, tá? Então, é isso. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo exatamente o que estava faltando para o teu corpo para ele destravar. Né? Sem sofrimento, sem dieta maluca, sem guerra contra você mesmo. Então, cuida desses seus 3 pilares, né? Cuida. Nos próximos dias eu vou te mostrar ali como essas mulheres maravilhosas e comuns conseguiram voltar a lapidar sua malhaversão, a ter bons resultados, mesmo com filho, com rotina corrida, sabe? E como elas estão ali eliminando até 12 quilos de gordura em 4 semanas, sabe? Voltando a ter energia, autoestima, leveza, a se amar, voltando a ter um bom relacionamento com o marido, porque até nisso isso impacta. A gente tá tão mal por dentro que a gente nem quer nada, sabe? Então, é isso. Você vai entender realmente essas travas ali do corpo, né? Como destravar de vez. E eu te prometo que o próximo encontro, linda, vai ser realmente transformador para você. Vai ser muito transformador, né? E aí, me conta aqui. Qual está sendo a sua maior dificuldade hoje? É o cansaço? É o doce? É a ansiedade? Quero te ouvir. Comenta na nossa comunidade, vai. Entra, se você não entrou, nossa, você está perdendo. Entra correndo. Porque, ó, a gente vai ter lá até um sorteio de kit, tá? Um kit do emagrecimento feminino. É uma bolsa linda, gente, linda. Dá super pra ir pra praia. Nossa, é linda mesmo, tá? Vou te falar que até eu queria botar meu nome no sorteio. Então, assim, vai ter bastante suplemento ali legal para você usar, né? E na comunidade eu vou estar respondendo. Eu vou estar do seu lado, sabe? Eu vou estar segurando a sua mão. Porque aqui é aquilo que eu falei. A gente tem que olhar no espelho e se sentir orgulhosa do que está vendo. A gente tem que diminuir o nosso manequim. E não acontece ali se você não mudar esses pilares. Não acontece se você não destravar o que está travando o teu metabolismo de acontecer, né? De ir para frente. Então, é importante você olhar isso aqui, tá? E eu falo que um ato de coragem muda tudo. Um ato de coragem muda tudo. Ele faz com que a gente chegue além, né? Então, aqui eu trouxe muito ali essa foto de um momento em que eu me reuni na Confraria das Diamantes, né, com as minhas pacientes, onde a gente foi fazer uma comemoração também, né? Mulheres reais, entende? A Mari, a Anne, né? Enfim,
todas elas maravilhosas, mas que conseguiram ali o resultado que tem hoje, conseguiram constância, né? Não do nada, mas com uma construção, sabe? Então é isso, você também vai conseguir, sabe? Você também vai conseguir organizar essa questão na sua saúde, tá bom? Então, bora lá. Hora de lapidar sua melhor versão, mulher de Deus. Hora de ir lá na comunidade colocar o seu desafio, como é que foi cumprir essas cores nos pratos. Se tiver dúvidas, de me perguntar, porque eu vou estar realmente do seu lado aqui para fazer até dar certo, tá? E é isso. Vem comprar a comunidade que você vai ver mulheres que conseguiram emagrecer mesmo depois dos 40 e mesmo na menopausa. Vai. Vamos juntas lapidar sua melhor versão. Já deixa ali o nosso encontro marcado, que o encontro 3, olha, vou te falar, ele tá a cereja do bolo. Ele vai ser realmente, tipo, a guinada da sua vida. Então, você não deixa de participar, porque tem muita coisa boa para falar nesse encontro, muitos insights bons que você vai poder já sair, ó, colocando em prática no seu dia a dia, tá bom? Agradeço a sua atenção. Se você não me segue no Instagram, corre para seguir, que lá eu tenho postado todos os dias ali conteúdos importantes para o seu processo de emagrecimento acontecer, tá bom? Espero que você tenha gostado desse maravilhoso e que você consiga, sim, lapidar sua melhor versão aqui com a gente, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.